perguntar sobre o discernimento. O que é para si o discernimento e como é que eu posso discernir bem e de forma mais alinhada à minha essência? Eu precisei de fazer um discernimento acerca destas gravações, porque me questionei e me vinha à mente com frequência, quando pensava no assunto, vinha-me à mente: para que utilidade tem, de que é que servirá o que eu possa dizer sobre o discernimento? Neste tempo em que nós vivemos, em que tudo está na internet, tudo se vai perguntar ao Google e tudo se vai agora à inteligência artificial, está tudo dito, está tudo explicado de forma científica, ajustada de todas as maneiras, para todos os gostos e feitios. O que é que eu poderei dizer que tenha alguma utilidade, que sirva para alguma coisa? E dei tempo, rezei e veio-me, aos pouquinhos, veio-me qualquer coisa como isto. É verdade que tudo está dito, explicado, sabido, nestas novas tecnologias, mas há algo que eu posso dizer e que não está lá. Acho que ainda não se chega aí a esse ponto, que é a minha experiência pessoal, ou seja, para mim, que impacto, que força tem na minha vida, teve e tem na minha vida o discernimento. E aqui sim, o discernimento para mim e ao longo da minha vida tem sido uma ferramenta, mas a ferramenta não gosto da palavra porque é muito técnica e não é só técnica e é sem vida. É um estilo de vida, é uma forma de estar na vida, de maneira consciente, hã, dis discernindo, procurando perceber o que é que em momentos importantes de decisões da vida eu precisava de saber com com segurança, de modo a poder avançar ou recuar. E isto eu aprendi com os jesuítas, o Santo Inácio, que viveu no século XVI, creio que não estou enganada, século XVI, já pôs, no seu livro dos exercícios espirituais, as regras do discernimento. E eu aprendi isso lá. Assim mais recentemente e de uma forma diferente e muito organizada também, muito prática, em Nova Humanitas eu aprendi a fazer discernimentos. E isso para mim foi muito importante. Discernimentos que se baseiam em quê? Na escuta daquilo que de cada uma das instâncias, de cada uma das minhas instâncias, acerca daquilo que eu queria discernir, que eu queria saber, que eu queria descobrir. Há um primeiro momento que é sempre qual é a situação, ou seja, qual é a situação em si, o que é que e depois qual é a situação em mim, o que é que eu vivo acerca daquele assunto. Saber em concreto o quê, saber em concreto o que é que eu já me sinto viver e depois e também aquilo que eu quero encontrar. E a partir daí fazer um trabalho, uma caminhada de escuta das várias instâncias. Saber o que é que me diz o meu cérebro sobre isto. Escutar o que é que diz a minha sensibilidade sobre este assunto. O que é que diz o meu corpo sobre este assunto. O que é que me diz a minha inteligência profunda sobre isto. E isto é uma caminhada de vida que se vai fazendo aos poucos, é preciso ir removendo os obstáculos que vão surgindo para ir chegando de facto a essa unidade em que todas as instâncias estão de acordo. E se não estão, é porque alguma coisa está a estorvar em algum lado. E por isso eu chamo ao discernimento uma arte de viver, uma arte de viver de forma tranquila e serena. Se na decisão para estar aqui agora, eu fiz muitos discernimentos com acompanhamento é importante quando se fazem discernimentos sérios e profundos, de grandes mudanças, ajudar. E eu fiz-me ajudar para ajudarem a ver se eu estava a seguir um caminho certo. Isso é muito importante. Hum, e a partir daí ir caminhando no sentido daquilo que quero fazer, daquela opção que tomei.
Depois há um espaço de verificação, ou seja, dar um tempo para ver, colocar-me nessa situação e ver isto, estou nesta situação, como é que eu me sinto lá? E a partir daí isso também é um dado importante, se me sinto bem, se sinto que há harmonia em mim, ainda que seja exigente, mas que eu estou bem, é porque o discernimento está certo e eu posso avançar. Se não, terei que fazer novos discernimentos. Isto assim para discernimentos grandes. Mas há os discernimentos que esses mais simples, mais pequeninos, que é essa arte de viver no dia a dia, hum, discernindo aquilo que estou a fazer, discernindo, escolhendo. Um exemplo concreto ajuda. Uma das coisas que eu me dei conta, eh, que havia em mim, era em um funcionamento muito desajustado, que quando se marcava uma hora para determinado assunto, para determinada coisa, e as pessoas não estavam a essa hora, eu fervia e ficava irritadíssima, muito mal disposta, e às vezes estragava-se um passeio, estragava-se uma coisa, um acontecimento agradável, porque eu já tinha desafinado, como dizia a minha mãe, desafinava. Comecei a tomar consciência disto e perguntei-me: porquê é que tu, Margarida, funcionas deste jeito? O que é que se passa em ti? Então eu fui ver. O que é que eu descobri? O meu pai era um homem muito. Ele não era assim de agressivo nem coisa disso, mas era um homem de dizer assim: amanhã às 8 horas saímos para tal sítio. Às 8 horas o teu Manel Ricardo saía. A Margarida estava lá, muito bem, não estava lá e ele ia-se embora. E eu tinha que ir a correr, quando íamos para tinha que ir a correr atrás, muito zangada, porque ele não tinha esperado por mim. Eu ia a correr atrás dele e ele tranquilamente, quando íamos para as terras trabalhar, tranquilamente, como se nada fosse, nunca me fez observação nenhuma. Mas aquilo para mim era tão doloroso, tão desagradável, que se formou em mim uma exigência intransigente. O meu pai nunca me ralhou, nem nunca disse coisa nenhuma, sempre ele era assim comigo e com toda a gente. Era aquela hora e ele começava. Quem estava, estava, quem não estava, estivesse. Mas em mim isso criou um funcionamento desajustado e intransigente. E então quando as pessoas, eh, não estavam àquela hora certa e marcada, eu afinava. E cá por dentro era um mal-estar incrível. Então eu fiz o discernimento, fiz análise e vi: bom, isto não é para continuar assim. Eu preciso, quando isto acontece, preciso tirar este mal-estar, este funcionamento desajustado, e quando acontece, preciso de tomar consciência e escolher a maneira como vou reagir. E aqui está esse discernimento no cotidiano, que preciso de escolher o que vou dizer, preciso de, a cada instante, ser capaz de escolher o que digo, como digo, isto já é uma outra, o que faço, como faço, é este discernimento no cotidiano, no pequenino, do dia a dia. Isto requer, como todas as artes, requer treino, paciência, ajuda, capacidade de análise, capacidade que os outros digam que tu fazes isto mal e fazes aquilo mal, para depois ir ver, porque sendo uma arte que se treina e pratica todo dia, tem muito a ver com a liberdade, com a capacidade de análise, com a capacidade de aceitar que não está tudo feito. É uma caminhada de vida e uma maturação que se vai fazendo progressivamente. Eu estou aqui a olhar estas uvas tão bonitas, umas mais maduras, outras menos maduras, mas elas estão aqui tão lindas, tão lindas, tão lindas, que apetece mesmo comê-las. Eu diria, estas uvas estão muitas já maduras, outras nem por isso, estão numa fase ainda de maturação. E a vida é isto. Eu também me sinto ainda numa fase de maturação, embora seja como estes cachos, assim já umas coisas já muito lindas deste lado, mas do lado de trás, não, do lado de trás ainda está muito verde. Se apanhar o cacho todo, e isto acontece também na vida das pessoas, na nossa vida humana. Discernir é uma arte que se aprende e que se treina, que precisa treinar. E digo mais, e é uma arte que nos dá muita paz, muita felicidade. Se eu não tivesse discernido e visto de maneira concreta e clara que o meu caminho,
que a minha missão era aqui, eu poderia ter vivido aqui momentos de muita angústia e não, passei dificuldades, como em qualquer situação, mas em paz, porque eu sabia, isto, eu estou no meu lugar e as dificuldades são para se resolver. Sabia e sei. E isto é o que eu chamo essa maturação interior, que é depois assim como estes cachos, que às vezes estão muito lindos e muito bons, e outras vezes já assim uns que não apanham tanto sol e a uva é azeda. É isso, isso também acontece. Mas para mim o discernimento é isto, é essa capacidade de crescer no essencial, ou melhor, de crescer em todas as dimensões da pessoa para viver de acordo com o que há de melhor, de bom, de muito bom dentro de nós, como estas uvas que estão aqui, se deixam amadurecer pelo sol e depois a gente come-as e elas têm este saboroso gosto do bom e muito bom, queres? Do bom, muito bom que elas são e é isto que eu sinto que sou chamada a viver ainda. Continuar a amadurecer na minha capacidade de discernir, de fazer opções ajustadas no dia a dia, sobretudo essas, que as outras eu já as faço, mas estas de eu escolher em cada instante e discernir o que digo. Recordo-me que um dia destes alguém me disse uma coisa que eu não gostei. E cá dentro fiquei surpreendida, porque cá dentro eu pensei assim: o que é que eu vou responder? Fiquei um tempo calada, porque eu não sabia o que é que havia de responder, e não respondi nada. Senti-me. Depois, depois felicitei-me e disse: pronto, pelo menos não dei uma resposta automática. Como eu não sabia o que é que havia de dizer, nem disse nada. E pronto, considerei isto já um avançozinho pequenininho. É isto o discernimento para mim, como estas uvas assim.